Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Estamos nos preparando para mais uma transmissão dos 10 dias de oração. Você pode meditar a letra deste hino enquanto aguarda. Alguns momentos prévios antes de iniciarmos nossa meditação de hoje. Estamos compartilhando aqui o link. Muito bem. Bom dia, em Brasília, 6 horas. Repita, 6 horas da manhã. Estamos compartilhando aqui na Igreja do Jardim Germânia o nosso link, também aqui na minha página pessoal. Que possamos estar animados por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Estamos muito felizes pelo engajamento, pela participação de todos neste primeiro momento da manhã, nesta busca pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, tia Zezé. Bom dia, tio Beto. Bom dia, Renato, lá de Ilha Comprida. Seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre Nese. Bom dia, Caroline. Bom dia, Glace. Bom dia, Roger, Eunice, Tiago, sejam bem-vindos, Eliana Souza. Que todos nós neste dia possamos ser saciados pelo Senhor. Que bom que estamos juntos mais uma vez, com a certeza da bênção e do cuidado desse Deus por todos nós, nessa oportunidade que temos então de iniciar, mais um dia, o segundo dia, nesta jornada de 10 dias de oração. Aqui no Facebook você pode compartilhar aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. Bom dia, irmã Zélia, Michele, Aparecida, Maria Alice Aguiar, Marli Costa, irmã Zenilda, irmã Linda, irmã Meire, Keila Bittencourt. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e prepare-se, sob aí a dica da nossa líder da família, professora Glace. Nós vamos ter aí, a partir de amanhã, momentos para você interagir conosco aqui, através de vídeos ou fotos, tá bom? Estamos preparando tudo e amanhã nós vamos dizer como que você e a sua família também podem participar conosco aqui, interagindo nesta primeira hora da manhã, na nossa jornada espiritual. Uma rápida oração para começarmos. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo privilégio de mais um dia de vida. Obrigado pela certeza de que o Senhor cuida de nós e que quando temos sede, nós podemos ir a uma fonte inesgotável. Ilumina o nosso estudo nesta manhã e nos conceda, a partir de agora, um dia transformado. Certamente aquele que te busca antes de tudo, vai ter um dia melhor. E é esta convicção que temos, em nome de Jesus. Amém. Ontem falamos a respeito, então, da prioridade número 1 das nossas famílias. Salomão, bem-vindo. Ticiana, minha querida Rosana Araújo. E nesta prioridade número 1 das famílias, nós encontramos justamente a necessidade de buscarmos a Deus como a nossa prioridade, sermos abençoados para poder abençoar, usar o privilégio da nossa família ser abençoada por Deus para levar a bênção a outras famílias também.
E certamente isto se faz mediante os momentos em que a nossa família investe tempo para ficar próxima a Deus. Por isso hoje, se você tem aí o guia impresso em suas mãos, ou então o guia em PDF, você pode acompanhar aqui de forma resumida e depois ler de forma mais demorada com a sua família o tema de hoje, o segredo da felicidade da família. A reflexão abre aqui com uma passagem muito especial de Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso número 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você vai inculcá-las nos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e lhes serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. É muito importante que eu e você tenhamos esta certeza. Sejam todos bem-vindos: Marcelo, Neuza, Moisés Bispo, Gabriela Mesquita, Jailson Santana, PH Lucena, bem-vindo. Nós temos aqui da Espanha, querido Valdir Amarante, bem-vindo, meu irmão Valdir, lá da Espanha, e Sebastião Mota. Todos nós, como acabamos de ler aqui na Bíblia, temos que realmente buscar a Deus, ter a Deus como nosso Senhor e compartilhar isso com os familiares, com as pessoas que têm a nossa intimidade. O segredo da felicidade, de acordo com a reflexão que temos nesta manhã, é justamente reconhecer a Deus, orar, estudar a sua palavra e mais, temos um privilégio como povo do tempo do fim. Conforme o Apocalipse revela, nós temos ainda um conteúdo especial dado por Deus para as pessoas que vivem nos dias em que estamos vivendo, que é o chamado testemunho de Jesus, ou como conhecemos na forma da igreja de se expressar, o espírito de profecia. Se você nunca ouviu esse termo, não se preocupe. Não estamos falando de um fantasminha que fica por aí solto, não. O espírito de profecia é justamente um dom dado por Deus para que homens e mulheres possam ser mensageiros da sua palavra. E nós cremos que o Espírito inspirou homens e mulheres que nos ajudaram a chegar até as nossas mãos a sua palavra. E no tempo do fim, ele concedeu também este dom, em especial a uma senhora que, quando recebeu este chamado, era uma jovem, Ellen Gold, e mais tarde Ellen Gold White. E nós entendemos que ela mesma afirma: seus escritos são uma luz menor que apontam para uma luz maior. Muitas vezes algumas pessoas dizem que os adventistas têm aí uma segunda Bíblia. Não, nós temos uma única Bíblia, e é esta. Contudo, o dom do Espírito de profecia nos concede um comentário inspirado que amplia, nos ajuda a entender as nuances que não estão muitas vezes tão escritas de forma tão detalhada na palavra. Então, o segredo para que a sua família encontre a felicidade está em reconhecer a Deus, estar em justamente buscar orar juntos, estudar a sua palavra e ler os livros do Espírito de profecia. Sabe, queridos, num desses trechos usados aqui na revista, nós temos a tragédia de um lar sem oração. Ellen White comenta no livro Orientação da Criança: não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Eu não me sinto segura numa casa assim uma noite sequer. Se não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência, eu ali não permaneceria. Os filhos mostram o resultado desta negligência
pois não têm o temor do Senhor. Você e eu, que somos pais, você que é mãe, esta é uma grande responsabilidade. Nós estamos vivendo muitas vezes uma rotina tão grande, mesmo sendo cristãos, que não temos buscado orar em família. E eu não digo da oração individual, eu estou falando da oração familiar. Pare e analise. Qual foi a última vez que você orou junto com a sua esposa ou seu marido? Juntos. Pare e analise. Qual foi a última vez que você chamou os seus filhos para orar com você? Uma oração que é feita antes de sair para o exame do Enem, uma oração que é feita antes de ir para o vestibular, uma oração que é feita antes de sair para o trabalho. Ah, pastor, mas a gente tem horários diferentes, um dorme tarde, outro dorme cedo, um sai cedo, outro sai tarde. Mas aí é que está. Nós conseguimos imprimir uma rotina para todos os nossos demais afazeres, mas a gente realmente prioriza nosso horário da alimentação, nosso horário dos compromissos. A gente tem tempo até para brigar como família. Já notaram? Como que eu e você muitas vezes estamos em desavença dentro de casa e nós dizemos que não temos tempo para abrir a palavra em família, para orar em família. Queridos, o segredo da felicidade do lar começa pela oração. Vamos juntos buscar este momento como casal, como pai e filho, como mãe e filha, com todos reunidos, a prática de falar com Deus. Se já houve um tempo, diz aqui a nossa revista para guiar nossa meditação de hoje, se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo, predomina a iniquidade, a corrupção entra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. É público e notório. Nós estamos vivendo de fato uma era pós-cristã, uma era sem nenhum vínculo profundo com a palavra de Deus ou com o próprio Deus. E muito dessa incredulidade, muito desse ceticismo, muito dessa falta de vontade vem da negligência da oração. Então, a oração deve ser uma prioridade nas nossas famílias. Para o segredo da felicidade da família é justamente o estudo da palavra. E é interessante, aqui na nossa revista, na página 10, a família e o estudo da Bíblia, na educação de nossos filhos não devemos deixar de lado as grandes verdades da Bíblia, supondo que a escola sabatina e os pais irão fazer a obra que nós negligenciamos. É interessante, né? Uma citação do Lar Adventista. Escola sabatina. Você concorda comigo que esse é um outro desafio que a gente vive? Além de muitas famílias não terem mais o guia da lição da escola sabatina, e não é nem por causa do preço, porque hoje, em meios digitais, a lição está disponível para todo mundo. A questão é que nós não investimos mais tempo com os nossos filhos para estudar a Bíblia com o guia da lição da escola sabatina. E muitas famílias sequer frequentam a escola sabatina. E então ela orienta, se a gente supõe que a escola sabatina e os pastores vão fazer a obra que o pai e a mãe deveriam fazer, estamos enganados. A Bíblia não é intocavelmente sagrada e sublime a ponto de não poder ser aberta todos os dias e estudada de forma cuidadosa. Sim, queridos, ela continua dizendo, é necessário que toda família faça da Bíblia o seu... Vamos ser sinceros, em que momento que eu e você temos tirado nas 24 horas de cada dia 15 minutos para chamar a atenção da nossa família para a palavra de Deus? Esse é um grande desafio, queridos. E o pior é que nós sabemos disso
e muitas vezes não temos tido forças para reverter este processo. E quando eu digo estudar a Bíblia, não é simplesmente o momento do estudo da escola sabatina ou do ano bíblico, não. É num momento de estudo indutivo, ou seja, aplicar a verdade da palavra para a nossa rotina diária. Outro dia, conversando com uma de vocês, minhas irmãs, falando a respeito, por exemplo, de filmes que os nossos filhos querem assistir, não é? Primeiro o filho me procurou, depois a mãe. E a mãe disse assim: ah, pastor, tudo... Não, eu não liberei nada. Eu simplesmente pedi a ele, então, já que gostaria de ver este filme, nesta área aí, o famoso Harry Potter e etc., para que, junto com ele, você sente, assista e coloque a mensagem do filme em confronto com a palavra. Sabe? Aplica a palavra a essas situações. Será que aquilo que o filme está mostrando é verdadeiro? Bom, se não é verdadeiro, eu e você já podemos melhorar o nosso argumento para poder evitar. Então, o que nós precisamos para o segredo da felicidade em nossa casa, além de uma prática constante de oração, obviamente que individual, sem dúvida, mas também uma oração coletiva como família, é aplicar as verdades da palavra na nossa rotina diária. Ela continua dizendo aqui: ao serem levadas para a vida prática, está aí na página 10, neste quadro em destaque, em cinza. O caráter nobre não vem por acaso. Olha que citação. Ao serem levadas para a vida prática, as lições da Bíblia exercem influência moral e religiosa sobre o nosso caráter. Timóteo aprendeu e pôs em prática essas lições. O grande apóstolo frequentemente o sondava e lhe fazia perguntas sobre a história das Escrituras. Veja o trato de Paulo com Timóteo, justamente ajudando Timóteo a colocar na prática, o jovem pastor Timóteo a aprender com o experiente Paulo, a colocar as verdades da Bíblia em prática. Já virando aí para a página 11, neste quadro em amarelo, é impossível avaliar os resultados de 1 hora ou mesmo meia hora diária dedicada à palavra de Deus. E olha de que forma, pais? De maneira alegre e social. Quem sabe você seja aí da minha geração, em que muitas vezes a gente era levado para esses momentos de culto sob ferro e fogo, não é? Eram outras épocas, mas eu me lembro que você podia estar de cara feia, e você ouvia cara feia, para mim, senta aí. Quem sabe você tenha passado por alguma assim também, não é? E eram outros tempos, mas eu entendo que também não é nenhum trauma, tá bom? Eu não vou dizer que eu odeio culto porque eu era forçado a estudar a Bíblia, não. Mas certamente hoje nós temos uma geração que não tem a mesma postura que a gente tinha, né? Eu me lembro que o meu filho mais novo, desde pequeno, indaga: por quê? Ele faz direito, está direito, realmente na função que ele gosta. Essa indagação e essa necessidade de perguntar o porquê e de questionar. Por isso que o momento da Bíblia, de estudo da Bíblia na família, necessariamente passa por por um encontro gostoso, por um ambiente, de aceitação, de alegria, porque Deus está ao lado da família que se senta para estudar a Bíblia. Lembrem-se disso. Os anjos de Deus estão dentro da sua casa quando você abre a Bíblia. E quando o lugar onde Deus está e onde os anjos de Deus estão, o diabo e seus anjos estão longe, em nome de Jesus. E esse é o maior segredo de felicidade. A presença constante de Deus. Que muitas vezes esses jogos de videogame, esses filmes, estas séries, estas músicas,
não trazem. Mas a abertura da palavra certamente traz. A oração também traz. Eu acho interessante porque, bem-vinda irmã Marlene, irmã Márcia Gílio, irmã Rosineide Bispo, bem-vinda Aurora, Luziene Fernandes, Marli, bom dia a todos, Elizabeth. Meus queridos, vejam, segredo da felicidade, reconhecer a Deus, orar, estudar a sua palavra, mas aí na página 11 você tem também o espírito de profecia e a família. Interessante que lá no comecinho, na página 9, a nossa revista traz a passagem de 2º livro das Crônicas 20:20. Na manhã seguinte se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. E vocês, dos profetas do Senhor, obviamente, e vocês serão muitos. Queridos, louvado seja o Senhor. Nossas casas, todas elas, deveriam ter uma coleção dos livros de Ellen White. Ah, pastor, mas é muito caro. Hoje em dia você pode ter essa coleção virtualmente de graça no seu celular. Eu mesmo já compartilhei com vocês muitas vezes, vou compartilhar de novo. Mas pelo menos a série O Grande Conflito. Os 5 livros da série Grande Conflito: Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Desejados de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Pelo menos esses 5. Toda a casa adventista do 7º dia tem por obrigação pelo menos estes 5. E vamos colocar pelo menos mais um, que é o Caminho a Cristo. O livro Caminho a Cristo, olha, sem palavras. É um livro extraordinário. Fala justamente de oração, de comunhão com Deus. Então, nossas casas muitas vezes perdem a sua identidade porque não se alimentam daquilo que Deus nos oferece para a nossa felicidade. Tantos bombardeios que nós estamos recebendo hoje. As pessoas colocando em dúvida o gênero, homem e mulher, colocando em dúvida se vieram de uma explosão do nada e a vida se fez, o evolucionismo, colocando em dúvida a família. A cultura familiar é significado como assim? Por Deus. Deus instituiu o casamento, o homem e mulher. Interessante porque aqui o comentário diz, não é? Formamos o costume de ler livros instrutivos e interessantes com a Bíblia no círculo da família, e os nossos filhos ficavam sempre contentes quando os entretínhamos desse modo. Ellen White, nesta prática, você ler a Bíblia com o auxílio de um livro do Espírito de Profecia é maravilhoso. Nossa igreja, através da iniciativa do irmão Marcelo, agora vai começar a estudar o livro Patriarcas e Profetas, aos sábados à tarde. Irmãos, se você tem esse livro, ou tem acesso a ele, todos têm, através da internet, leia sobre o dilúvio na Bíblia e pegue o livro do Espírito de Profecia para ajudar você a entender os detalhes. Sabe, Ellen White, através da inspiração, ela amplia o seu conhecimento sobre esses quadros. E isso é extremamente interessante. É inesgotável. É essencial. Reconhecer a Deus, orar, estudar a sua palavra e também estudar os livros do Espírito de Profecia. Aqui no finalzinho da página 11, a gente lê: os volumes do Espírito de Profecia devem estar em toda a família e ser lidos em voz alta no círculo. Os testemunhos contêm instruções que servem para todos, pais e filhos. E o tempo deve ser consagrado à leitura das Escrituras e de outros livros interessantes que comunicam.
e bons princípios. Conhecer princípios. Ao final deste momento de reflexão, deste segundo dia, juntos então destacamos e reconhecemos a importância da família encontrar a verdadeira felicidade através de reconhecer a Deus, através da oração, através do estudo da palavra e através do dom chamado Espírito de Profecia. Eu quero orar pedindo a Deus para que a felicidade traduzida nesses itens seja uma realidade na sua casa. Lembração de hoje, que nesses 10 dias você e sua família tenham mais comunhão com Deus. Primeiro motivo de hoje. Mais comunhão com Deus para você e seus familiares. E o segundo motivo, o que pedimos ontem, repetimos e vamos fazê-lo. Escolha 5 familiares pelos quais você gostaria de estar orando nesta semana. Familiares que ainda não se entregaram para Jesus e familiares que estejam afastados de Jesus. Muitos pais e mães têm esta triste realidade. Filhos, filhas que estão afastados. Vamos colocá-los agora diante do Senhor. Quero convidar você a orarmos neste momento. Ô Pai, muito obrigado por mais um dia. Segundo dia na nossa jornada. Muitos já estão a caminho do trabalho, alguns estão tomando aí o seu de jejum, alguns estão conseguindo ter a família reunida para este momento de reflexão, outros vão buscar um outro horário mais apropriado para todos, mas independente disso, estamos aqui, iniciando esta jornada deste segundo dia, clamando por nossas famílias. Felicidade que é possível através do reconhecimento de que o Senhor é o único Deus, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor. Reconhecer o teu amor através de Jesus Cristo e a tua ação em nós através do Espírito Santo. Para isso, nos ajude a orar mais, como indivíduos e como família. Ajuda-nos a termos também mais vontade de ler a palavra de forma aplicando as verdades da Bíblia ao nosso dia a dia, junto com a nossa família. E nos desperte para a bênção do estudo familiar dos livros do Espírito de Profecia. Conceda-nos, Senhor, esta vontade prática em nossa família e que realmente esta felicidade se torne viável, não pelas coisas que temos ou conquistamos, mas pela presença de Deus, Jesus, Espírito Santo e dos seus anjos em nossos lares, especialmente dando a palavra. Estamos orando e lendo os livros do Espírito de Profecia. Senhor, conceda vida espiritual aos nossos familiares. Nesse momento, eu oro pela minha esposa Edilene, pelos meus filhos Pedro, Heitor, Renan, e oro por cada esposo, cada esposa, cada filho que nos acompanha agora. Conceda, Senhor, humildemente felicidade a cada lar. E intercedemos pelos 5 familiares que cada pessoa agora também está orando, para que entreguem o coração a Jesus ou voltem para os braços do Pai. Abençoe nossa sexta-feira, dia 19 de fevereiro, especialmente nosso preparo para o sábado, e que amanhã cedo estejamos juntos novamente. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo e o amor de Deus estejam com todos nós. Amanhã, às 6 horas, estaremos juntos. Muito obrigado, tenha um bom dia e Maranata!